GT Portos, na verdade é o grande calo, né? O grande ponto de interrogação aí do setor portuário hoje. No que tange as concessões, aí, semana passada nós tivemos aí o primeiro lote de leilão aí, encabeçado pelo governo, tivemos aí salvo melhor engano, vou até consultar aqui o número aqui para não pecar. Nós tivemos aí um ágio de quase 275% em cima do valor, em cima do 231%, ou seja, o leilão se alcançou patamares aí, eu acho que até nos melhores dos cenários não se previa um número dessa monta. Tanto o ministro como a equipe se mostrou muito satisfeito com o planejamento que foi feito, tanto do Ministério, como também da agência reguladora. Mostrou-se que os números que foram discutidos, que foram colocados à mesa, eram coerentes, eram verdadeiros, que é a linha que não só o ministro, mas também o presidente Michel Temer tem seguido, e mostrar a realidade econômica que vivemos hoje no país. Não cabe mais aqui devaneios de ordem numérica ou maquiagem contábil. O que foi colocado foi um número factível, e tão factível que foi que tivemos um ágio aí de 285%, 231%. Enfim, acredito, ao meu ver, que o objeto e a forma que foi escolhida foi uma forma que logrou o êxito, e acredito que ela irá se manter para os próximos leilões. Então, também aí, por volta de novembro, janeiro, nós tivemos aí a renovação do TECOM, Salvador, Terminal de Fertilizantes, Porto de Paranaguá. Então, enfim, a nível de investimentos, o ministro tem tentado aí, a longas penas aí, mostrar que vale a pena investir no setor portuário, e a credibilidade que o ministro também tem dado ao setor, pactuando com todas as inovações que a gente tem colocado à mesa para a decisão do ministro Maurício Quintela. Porém, eu acho que assim, o grande foco, eu acho que a gente deveria aqui caminhar nessa esteira dessa palestra aqui, eu não diria nem uma palestra que eu vou manter aqui, é dizer que isso aqui é um bate-papo, é a questão do GT Portos, né? Eu acho que isso aqui é que o grande calo aí no sapato de todos aqui. Existe hoje um vácuo. Nós começamos ali, apesar de não fazer parte, eu era suplente, mas acompanhei ali para e passo, porque apesar de estar na área de infraestrutura, eu sou advogado. Então, assim, acompanhei ali de forma bem incisiva ali a questão das discussões ali que foram realizadas ali no âmbito do GT. E, obviamente, todos aqui participaram daquela luta ali, que foi para sair daquela minuta ali, acho que várias e várias reuniões ali, capitaneadas pelo Dr. Drummond. Mas, por fim, nós chegamos ali numa minuta que não era a maravilha, né? Não era uma maravilha, mas eu acho que atendeu ali, no primeiro momento, os anseios ali de todas as associações e os pleitos que foram colocados à mesa. E hoje nós dizemos esse buraco negro aí da indecisão que foi colocada aí na Casa Civil, né? É uma situação que se torna complicada, e nós até almoçando aqui, o Matheus aqui, com mais outras pessoas na mesa, nós estamos pensando, eu acho que está na hora do setor se reorganizar. Essa é a palavra que se eu puder dar uma sugestão, acho que é o momento de se reorganizar, acho que é o momento de voltar a discutir. Eu acho que o setor não pode ficar cabisbaixo nesse momento aí. Questões e teses jurídicas vão surgir aí aos montes. Então não cabe, não é possível que o setor irá, em tese, né, pedindo a licença da expressão, o setor não vá ficar de braços cruzados aguardando que o jurídico ali da Casa Civil, quem quer que seja, se posicione no sentido de forma muito restrita, até porque o texto ele foi amplamente discutido dentro
do GT a nível de Ministério do Transportes. Então, eu acredito que o impedimento hoje que está sendo colocado pela Casa Civil é um impedimento que, obviamente, é um impedimento que precisa ser discutido, entendeu? Precisa ser fomentado, mas eu acredito que existem questões aí de estratégia processual, vamos usar até uma expressão mais usual, que a gente pode trazer outros órgãos para a discussão e diminuir essa ressalva que a Casa Civil tem colocado aí, acredito que em 2 ou 3 pontos aí do decreto. Então eu acho que está na hora do setor voltar a se reorganizar, do setor voltar a discutir. Eu acho que é um momento que é aquela história, quando você está mais cansado é que você tem que correr mais, né? Então eu acredito que o momento agora é um momento que a gente tem que voltar a discutir, a gente não pode deixar o assunto esfriar. Porque assim, eu vou até dar um sentimento assim, pessoal, até na última vez que eu tratei desse assunto com o ministro, nós discutimos isso. Enquanto nós estávamos a nível de Casa Civil, o assunto estava fervendo, eram inúmeros pedidos de audiência com o ministro. Eu achava engraçado que as associações diziam, não, vamos falar com o secretário executivo, com o secretário, com todo mundo, não. A gente quer com o ministro, porque eu acho que era coerente o pleito, porque assim, sem a palavra do ministro, sem a caneta do ministro, a gente fica um pouco, por mais que ele diga que nós estamos falando em nome dele e tal, mas eu acho que a presença dele, a pessoa dele, como ele é uma pessoa muito ativista, entendeu? Com a pessoa que faz o modus operandi dele de destravar as discussões e não ficar preso a tecnicismo ou a burocracia em geral, então ele faz questão que a coisa funcione e flua naturalmente. Então eu acredito que a hora e o momento é que o setor tem que voltar a reaquecer esse assunto aí, porque senão a gente vai ser objeto aí de vários e vários GTs que já rodaram aí pelo Estado. Para na Casa Civil, a gente chega no momento de indefinição, a Casa Civil diz, então, porque fica aqui, é uma proposta, nós temos nós temos um texto, ok, vamos discutir, no momento oportuno a gente vai soltar a decisão, e esse momento oportuno, ele pode acontecer hoje, amanhã, ou quiçá nunca, né? Então, assim, a gente não pode nesse momento ficar aqui preso a essas questões aí de ordem burocrática para evitar uma decisão ou uma espécie de questionamento por órgãos de controle. Nesse ponto, no que diz respeito a órgãos de controle, o secretário executivo, o senhor Fernando Fortes, lá do Ministério, toda vez que a gente toca no assunto dos órgãos de controle, ele fala de forma muito aberta e transparente, sem pedir reserva para todo mundo, claro, quem está sentado à mesa, quem tem medo dos órgãos de controle não pode estar no executivo. Mas se toda vez que a gente for tomar uma decisão, que a gente for encaminhar algum assunto, se a gente ficar preso aqui o que os órgãos de controle vão pensar lá na frente, então a gente não vai fazer nada, porque os órgãos, só para você ter uma ideia, eu estou tocando aí 3 ou 4 obras de dragagem no Brasil, eu tenho 12 pessoas que fazem única e exclusivamente a fiscalização de 4 processos. Ou seja, uma dragagem, aqui o representante da empresa que fez a dragagem lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma obra de 11 meses. Então, eu estarei encaminhando aí nos próximos meses a prestação de conta dessa obra. Então a gente vai ter que entender, colocando aqui a grosso modo, que nós temos 12 pessoas para fiscalizar um processo só. Então, assim, é uma coisa que se propõe a ser o executivo, a gente não pode, obviamente. Existem questões de ordem técnica, de legalidade, de ampla defesa, de contraditório, que tem que ser postas no processo. Mas a gente não pode ficar preso, pelo menos assim é o que eu entendo, nós não podemos ficar presos a questões de ordem de fiscalização do Tribunal de Contas, que vão colocar ali, achar um pelo e ovo, o que quer que seja. Então, assim, a gente não pode, pelo menos assim é o meu entender, e eu sigo a linha do secretário executivo, que a gente não pode ir por essa linha de que a gente não vai fazer a coisa, porque lá na frente a gente pode ser indagado pelo Tribunal de Contas ou pelos órgãos de controle e vir o que era o paraíso vira o inferno. Então, nesse ponto, a título de GT Portos, que eu insisto aqui, sendo até repetitivo, mas eu acho que é o grande gargalo do setor portuário hoje, é a questão do GT, é essa indefinição, são terminais que estão aí
sobrevivendo, vamos usar essa expressão, em meio a liminares que obviamente se sustentam, mas cabeça de juiz a gente também sabe, cada hora muda, então assim, é complicado, porque existem situações que o juiz simplesmente entende por oportuno caçar aquela liminar e ficam todos. Obviamente as liminares estão sendo deferidas e estão sendo calçadas por questão de legalidade, embasamento jurídico, isso não se discute, até se fosse discutível, não teria sido deferida a liminar e aguardado o julgamento do mérito. Mas são questões que são empresas que têm um poder de investimento muito alto e nós não podemos aguardar, tá, único exclusivamente contando mais uma vez com o judiciário, para que as empresas tenham esse potencial de investimento, essa gama toda de maleabilidade para que possa fazer ou não investimento. A definição hoje do GT Portos é um fator essencial para a sobrevivência do setor portuário. Por quê? Porque destrava aí, o último dado que eu tive, estava se falando uma monta aí de quase 100 milhões de destrava de investimentos, obviamente, respeitados ali pela grande área terra, de investimentos que seriam feitos com privado. Nós não estamos falando aqui de investimento público, nós estamos falando de investimento privado. Então é o seguinte, é essencial que essa discussão, e aqui eu conclamo todas as associações, a gente precisa reaquecer essa matéria, a gente precisa trazer de volta o ministro para essa discussão, entendeu? A gente precisa, eu acho que ele é a melhor pessoa para ser o mensageiro da mensagem do setor para a Casa Civil. Eu acho que nós não podemos pedir reuniões, pedir audiências ali com o ministro Padilha, que com certeza a agenda dele deve ser infinitamente cansativa, um número absurdo de assuntos ali no mesmo dia. Então, se o setor se ater aquele ponto ali, eu acredito que a gente vai fazer mais do mesmo. Então, e hoje a gente tem que buscar um diferencial. Então, sei lá, acho que temos que trazer a discussão aí no âmbito multidisciplinar, enfim, chamar os órgãos de controle aí para discutir já de forma prévia, de forma antecipada, entendeu? Então, assim, é essencial que a gente faça essa agenda propositiva para mudar o foco e tentar mudar esse entendimento ali da Casa Civil que foi colocado, não vou dizer que equivocadamente ou não, porque foi o entendimento do jurídico da Casa Civil, mas insisto, o entendimento do jurídico da Casa Civil não é um entendimento definitivo. Nada que não se possa ser conversado, discutido, revisto. Se for o caso, eu acho que poderia até haver uma proposta no sentido de que, ok, vamos voltar ao assunto para discutir dentro do GT novamente e elaborar uma nova proposta no sentido que possa contemplar isso aqui, mas com um viés diferente, que possa trazer dispositivos novos que possam dar uma sobrevida ao setor, enfim. O que nós não podemos é ficar parados aguardando que a Casa Civil